Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, reunidos com vocês para conversar aqui com a nossa querida professora Juliana, que vai nos brindar aqui com excelentes reflexões, sobre o, o erro, na atividade de gestão. Aqui sobre a LINDB, o erro grosseiro. Então sejam todos bem-vindos, né, Conrad, Anatilde. Boa noite, professora. Você me escuta bem? Boa noite, escuto. Você me escuta? Bom demais. Muito, muito bacana Maravilha. te, re- te receber aqui para a gente poder, conversar um pouco sobre esse tema que é muito interessante, né, que vem aí sendo objeto de muitas discussões, inclusive tem até uma ação direta, né, de inconstitucionalidade. E, 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 e a petição, de Amicis Curiae, da Sociedade Brasileira de Direito Público, ela está norteando aqui a nossa conversa. Então, professor, eu já quero te agradecer de antemão a tua imediata disponibilidade. A Assim. gente sabe da sua correria, da sua agenda, né, dos seus compromissos, mas ficamos muito felizes em te receber aqui. Deixa eu dar, então seja bem-vinda aqui ao nosso café. É uma pena que o nosso café é virtual, mas espero que um dia a gente tenha a oportunidade de sentar à mesa, de tomar. O meu já está aqui atrás, aqui. Eu exagerei no café hoje, professora, durante o dia, e eu tenho esofagite, então estou com um pouco de azia agora, e aí Nossa, eu vou ter que ficar só na água, mas eu tenho a certeza que quando for em outubro, no congresso do IBDA. Acredito que você deve participar. Eu não sei se você vai estar presente lá, ou como palestrante, ou no público, porque a gente não sabe a programação, mas eu estou me organizando para ir, e aí, se você estiver lá, será a oportunidade de poder te conhecer pessoalmente. A gente já dividiu algumas mesas, né? Então, poder aproximar, assim, efetivamente, esses laços que a gente vem construindo aqui no planeta virtual, né? E isso foi um produto bom desses tempos difíceis que nós vivemos. Então, seja muito bem-vinda, sejam todos e todas que passaram aqui muito bem-vindos, Amanda, Roberto, Ana Tilde, Alisson, enfim, todo mundo que está aqui com a gente, fiquem à vontade para participar, para fazer suas perguntas, suas dúvidas. Eu vou apresentar aqui rapidamente. Eu fiz um mini, um mini do mini, viu, professor? O seu currículo, ele é muito, né, é muito vasto, né, que traduz aí toda a sua competência. Mas, pessoal, a gente vai conversar hoje aqui e vai ter a alegria de ouvir a professora Juliana Palma. Ela é doutora e mestre em Direito pela Faculdade de Direito, da USP, é professora da Fundação Getúlio Vargas de Direito em São Paulo e faz parte da Sociedade Brasileira de Direito Público, que é um grupo que colabora de uma forma muito ostensiva, para os debates e discursos sobre as normas de direito público e especificamente aqui sobre a lei de introdução, que foi modificada em 2018, e por uma lei que foi denominada popularmente de leis para a segurança jurídica na aplicação e na inovação do direito público. Então, professora, seja muito bem-vinda. Vou te passar a palavra para você fazer aí as suas considerações iniciais e a gente, né, e vamos tomar aqui um café virtual e conversar sobre esse tema que é muito interessante e muito instigante para todos nós aqui presentes. perfeito. Então, boa noite a todos também. Queria agradecer imensamente pelo convite, é uma honra, uma alegria. E também fico contente porque o celular é novo, né? Eu tentei fazer uma live ano passado e falhei miseravelmente. Era iPhone 6S e não funcionou em alguma. Então, fico muito feliz por conseguir fazer essa live agora. E sobre o café, vamos primeiro contar sobre o café, né? Já que é café com direito administrativo, esse café com prosa. Esse café Uhum. que mandou foi o Fabrício Mota, curso de administrativismo. Ah, Então, ele mandou um café diretamente de Goiás, é um café do rancho, se não me engano, que tem acima uhum.
nada de canela, é uma delícia. Fazendo aqui o jabá, espero que a empresa depois algumas cápsulas também. Mande para mim também, viu, por favor. Esse Mande para mim também, que eu adoro café. Nossa, esse café realmente é especial. Eu falei, não, o café administrativista tem que tirar no dia da conversa com o Nitão. Não, legal. Ah, bacana. Eu acho Que bom, professor. que é muito bom, né, nós regressarmos a debater temas que são e foram e continuam sendo tão candentes em direito administrativo. O artigo 28 é um dos artigos símbolos, né, dessa reforma para a segurança jurídica, da aprovação da Lei 13.155 em 2018. E é símbolo, talvez, por algumas razões. Só para colocar aqui um grande contexto, né, para as pessoas que estão acompanhando. Uhum, Primeiro, teve muita polêmica em torno do artigo 28. Há uma disputa de narrativas. E, de fato, o que se colocou no plano, né, da aprovação legislativa foi uma insurgência muito grande à redação do artigo 28, uma defesa muito grande ao artigo 28. Então, acho que por si só é um símbolo, né, de debates que vale a pena ser estudado no direito administrativo. Mas também tem um outro aspecto importante do artigo 28, que é o seguinte, né? Nós já temos aqui quase 5 anos da LINDB, né? Ano que vem começam a pulular um monte de coletâneas para comemorar os 5 anos da LINDB, né? Preparemos nossos artigos. Mas eu quero dizer que já houve um tempo de experimentação, de maturação do artigo 28 da LINDB. E é uma lei que pegou. É interessante verificarmos como o artigo 28 não foi negligenciado, especialmente porque, em um primeiro momento, apresentou resistência. E se nós considerarmos o Tribunal de Contas da União, por exemplo, é impressionante verificarmos como o TCU tem aplicado o artigo 28. É claro que a gente pode, eventualmente, trazer críticas, trazer elogios, a gente pode trabalhar juntos, né, para uma melhor aplicação do artigo 28, mas é louvável verificarmos como o artigo 28 tem sido aplicado a despeito de, no passado, ter ocorrido uma insurgência. Então, acho que esse é um dado muito interessante da reforma da segurança jurídica. Primeiramente, verificarmos esse debate de ideias, essa disputa de narrativas, e, em um segundo momento, verificarmos que isso foi superado em prol de uma aplicação genuinamente eficiente, defensiva do gestor público, mas também preocupada com o Estado de Direito, até por quem apresentou muita resistência. Acho que esse é um ponto, inclusive, louvável ao Tribunal de Contas da União. E, enfim, com relação ao artigo 28, também acho que tem um grande mérito aqui, pensando na agenda de gestão pública, que é superar uma distorção no nosso sistema, né? Então, no passado, nós tínhamos algumas categorias privilegiadas com isenção de responsabilidade em alguns casos, fundamentalmente dolo ou fraude. Então, para quem quiser abrir o CPC, vai encontrar lá um monte de referências a dolo ou fraude com relação a membro do Ministério Público, com relação a juízes, a CARF também, o CARF com uma legislação específica protetiva dos seus servidores. Eram categorias mais nobres na gestão pública, vamos colocar assim, né? E o público, coitado, não tinha essa defesa, que não é um salvo-conduto. Acho que esse é um ponto que a gente pode debater depois, né? Mas a gente a defesa, considerando que há um direito a erro. E esse direito a erro tem que ser preservado justamente para que a gestão pública avance. Desculpa se eu vou soar aqui muito cagueta, sei lá, muito antiga, mas aquele velho ditado, né? Errando que se aprende, e é verdade. E é mais Mas é isso. É verdadeiramente isso. Quando a gestão pública se vale de material humano, tem que aceitar o erro, certo? Exatamente. A E gente aí, professora, fazendo não, essa pode. questão histórica. É interessante que essa semana eu postei aqui no Instagram um acórdão que foi relatado pelo ministro. Eu acho que ele abriu voto de divergência, na verdade, o ministro Anastasia, e ele discute a questão do erro grosseiro, e eu até brinquei, eu falei assim, ainda há esperança, porque ele faz uma conexão direta com a análise do caso concreto, e em um dado momento ele falou assim, olha, nesse caso as informações eram de engenharia, informações muito técnicas, né, que estavam fora até mesmo da margem de percepção do gestor médio. E aí eu brinquei assim, ainda há esperança, porque ele, ao mesmo tempo que ele traz a análise do caso concreto, mas ele ainda se manteve preso a essa presunção genérica, né, que se denominou gestor médio. Então,
eu brinco e falo assim, foi um avanço, de certa forma. Você respeita, em alguma medida, a própria segregação de funções, né? E aí um ponto que depois eu queria que eu vi, a própria ideia da deferência técnica, que a gente não costuma falar sobre isso na nossa atividade administrativa. E é interessante, Juliana, que quando eu pesquisava para minha dissertação do mestrado, eu tentei achar você falou errar é humano, o professor Aníbal Bruno, ele dizia lá na década de 50, 60, se não me engano, que é uma das coisas que mais se fala, errar é humano, todo mundo erra, mas a gente, e aí eu trago a reflexão aqui para o direito administrativo, a gente está falando de direito, que tem como elemento norteador regular condutas humanas, Uhum. e ora, o direito ele regula condutas humanas, mas o direito administrativo ele simplesmente não dá espaço para se tolerar o erro. Então, parece ser um ponto um pouco contraditório. E aí, tentando pesquisar, aí lá na Grécia, encontrei uma frase, né, que foi atribuída a Eurípides, aí eu não sei se efetivamente é dele, mas dizia assim: é da natureza humana cometer erros. Né? Uhum. Veja, é da natureza humana cometer erros. E aí a pergunta que fica é: se é da natureza humana cometer erros, se é errando que se aprende, né? Isso a gente escuta os nossos pais falar desde quando a gente é criança. Por que é que não se tolera, né? Por que é que não se admite, né? Por que é que não há um espaço para a aceitabilidade do erro na atividade administrativa, né? Por que se olhar para o erro com essa percepção persecutória mesmo, né? De repressão? Como é que Sim. fica o caráter, a experimentação, a tentativa, né? Enfim. E aí, professora, acho que o ponto eu queria pedir para você trazer explicar aqui para quem está conosco aqui, né, porque o título da nossa live é O Erro Honesto, né? O erro honesto do gestor. E me chamou muita atenção essa expressão, né? O erro honesto, né, do gestor. Eu queria que você trouxesse uma reflexão sobre essa ideia de erro honesto, aquilo que poderia caracterizar, né, e diretrizes que poderiam ser observadas para que a gente pudesse separar o joio do trigo, né, poder fazer essa caracterização e admitir essa ideia da possibilidade do erro. Perfeito. Nossa, então acho que tem um monte de frentes aí para nós atacarmos, tá? Eu vou trabalhar o honesto, mas deixa eu colocar talvez dois insights sobre o que você colocou, até de Tá. modo filosófico, né? Mas achei Uhum, super interessante. Então, assim, por que essa distorção, vamos colocar esses termos, né? Se é isto a natureza humana errar, por que que sempre se trabalhou na esfera pública com relação aos agentes públicos de modo geral, nessa via repressiva sancionatória? Aqui eu me arriscaria a dizer que isso faz parte de uma natureza, de uma cultura jurídica brasileira muito uhum, forte no âmbito administrativo, da sanção ter esse efeito simbólico para prevenir novos ilícitos e também prevenir erros. Então, é como se nós tivéssemos aí uma ameaça, né? Então, fica ameaça. Se você errar, você será punido. Então, acho que tem esse aspecto, né, de tentativa de preservação da legalidade, a força uhum. que é próprio da nossa cultura jurídica administrativa e que hoje em dia está sendo super desafiado, né? Então, a gente vai pensar desde, por exemplo, incentivos, economia comportamental, que tem demonstrado que a racionalidade humana é muito relativa, até muitos problemas que se tem com relação à própria sanção, né? Então, há muita injustiça, muita distorção. Na esfera, por exemplo, mais regulatória, a multa é aplicada e não é, coletada, vamos colocar assim, isso traz um desrespeito muito grande à consequência final. Mas, enfim, eu acho que nós podemos colocar dentro de uma big picture. Então, não ficar pensando apenas na questão do gestor e da repressão, mas essa reforma da repressão na agenda do direito administrativo como um todo, que vai corroborar para a força do artigo 28. Aí, gente, no seu ponto, então, bem, na primeira perspectiva, né? O que que é erro? A gente já começa por aí, né? É. Aí já tem um ponto bem interessante, né? Primeiro, a gente pode pensar no erro como, de fato, ele é
um engano, um erro, uma impropriedade. Agora, um pouco na linha que você colocou, então, no melhor dos mundos, o erro deveria ser detectado pelos pares. Um erro médico, por exemplo, é detectado pelos médicos e mais, Uhum. uma especialidade. Então, um erro na área de ortopedia vai ser detectado por ortopedistas também, porque nós temos aqui, de fato, um critério de screening técnico. Então, não é essa a interpretação que se coloca hoje com relação ao artigo 28 da LINDB. Me parece que seria extremamente adequado nós considerarmos não o administrador médio, mas um erro percebido a partir da função exercida pelo gestor público. Aqui é claro que eu vou reconhecer que tem gestores que fazem diversas funções, mas também há um norte de especialização de funções e até agora, nova lei de licitações e contratos administrativos reforçando a segregação de funções para que o erro seja aferível a partir de um reconhecimento entre os pares. Essa seria a melhor das hipóteses. Não acontecendo isso no nosso direito, nós temos o sistema de controle, como a gente vai trabalhar a questão do erro. Primeiro ponto, o erro não é uma discordância, pura e simples discordância da interpretação controladora, tá? Não está em erro quem não concorda. Então, o Nitão fez referência ao amicus curiae, né, do grupo público, e é bem interessante esse amicus curiae, que está, salvo engano, no site da Direito TV. Se não tiver, a gente está agora em migração, construindo um novo site, logo mais estará. Mas é bem interessante que tem uma figura, né, de um 6 deitado. Quem está de um lado vê 6, quem está do outro lado vê 9. Isso quer dizer que há um erro com relação ao 6, que vê 6 e não vê 9, ou vice-versa? Não necessariamente. Não é isso que se trata. Então, não há um erro, por exemplo, em seguir uma corrente minoritária, não há erro em discordar com propriedade, claro, né? Aqui não é uma questão de discordar, Uhum. mas uma discordância fundamentada a respeito da visão controladora. Também não seria propriamente um erro a inovação, fazer o diferente. O que nunca foi feito antes ser feito diferente. O mais importante nós pensarmos em dois aspectos, tá? O artigo 28 vai proteger aquele gestor público que quer fazer o melhor, que quer alcançar o interesse público assim amplamente compreendido, fazer o máximo de suas atribuições, mas respeitando a ordem jurídica. E quanto a isso, se ele não agir com má fé, com intenção subjetiva, dolo, ou se eventualmente ele não agir com culpa grave, que é o erro grosseiro, ele não poderá ser responsabilizado. Ainda que nós tenhamos consequências muito enfáticas que venham a partir da atuação desse gestor, enfaticamente assim, por exemplo, o perecimento de recursos, por exemplo, a insatisfação plena de uma política pública, os efeitos são muito relevantes. Mas, no entanto, é possível e necessário respeitar essa esfera subjetiva. O artigo 28 da LINDB quer trazer realismo e uma vertente subjetiva na responsabilização do agente público. Nós estávamos em uma toada de objetivação, de basicamente reconhecer um nexo de causalidade, por exemplo, entre a perda de recursos, a insatisfação de uma política pública, uma ineficiente atividade administrativa e o gestor público. Estamos superando essa ideia com o artigo 28 para justamente nós reconhecermos que há sim que se considerar um elemento subjetivo. Se houve atuação mal intencionada, com dolo, ou se houve atuação com culpa grave, a negligência, imperícia, impropriedade, em estados graves. Agora, é claro que vamos conversar isso aí um pouquinho melhor, como caracterizar o erro grosseiro no caso concreto. E o erro honesto seria o quê, então? O que não for um erro grosseiro, um erro de boa índole, um erro visando ao melhor, como a gente faz umas 15 vezes ao longo do dia, né? Eu, pelo menos, faço umas 20. Mas ó, professora, o professor Paulo Modesto está por aqui, né? Agradeço essa audiência de altíssima qualidade, né? Gosto muito, meu professor, dos seus textos, inclusive utilizei, né, um texto que saiu no Conjur, né, sobre o erro
erro grosseiro em tempos de incerteza, né? E o professor Paulo, ele está dizendo assim, parabéns aos dois expositores, né? Muito obrigado, professor, né, pela clareza e didática. E está dizendo que sou um velho admirador da professora Juliana Palma, né? Todos nós somos, né? A professora Thaís aqui também tá dando parabéns, Ju, é isso. Eu sou do fã-clube da professora Juliana, já disse isso a ela em outros eventos. Mas, professora, e aí, aproveitar que o professor Paulo está aqui, e aquela ideia da otimização, né, da gestão pública, né, que não deixa e aí o professor Paulo, nesse texto, ele fala assim, espera-se sempre que haja uma maximização da utilidade no momento de decidir, né, como se o gestor, né, ele tivesse, né, uma obrigação, né, um dever de, a cada decisão que ele toma, né, entregar essa otimização, essa maximização, o melhor resultado, talvez, e a gente esquece que decisões são tomadas em determinados contextos fáticos, que precisam ser avaliados pelo órgão de controle e que são costumeiramente ignorados. A gente esquece que a temperatura, como eu sempre costumo dizer, o calor, a temperatura e a pressão, ela oscila a depender do momento do dia, a depender da circunstância, a depender do corpo técnico que está ali para auxiliar o gestor, né? A depender de todo um contexto, né, fático e jurídico e presente naquele momento. E costuma-se esquecer isso com muita tranquilidade. E aí você ignora aquilo que a LINDB traz sobre dificuldades reais de gestão, consequencialismo, e aqui tem um ponto que eu acho que é interessante, professor Juliano, é que quando se fala em gestão pública, nós trabalhamos quase que como regra com normas de conceitos jurídicos indeterminados. Como o professor Vladimir, que está aqui com a gente, gosta de chamar, conceitos jurídicos fluidos, conceitos abertos, que admitem possibilidades de interpretação. E a questão é, a interpretação que foi feita pelo gestor é razoável? Ela cabe naquela moldura normativa, trazendo aqui um pouco do Kelsey? Né? Faz sentido aquela interpretação? Eu estou trazendo isso como contraponto à ideia do controle de opinião, né, que é feito costumeiramente. Então, assim, eu não concordo com você e, portanto, a consequência vai ser sancionatória. E só para fechar aqui, professor, para te devolver a palavra, existe um negócio na psicologia chamado viés de confirmação. Então, a tendência é que o controle sendo posterior, busque-se elementos para confirmar aquela posição que ele entende que seria a mais coerente. Então, a decisão mais adequada seria essa. Então, esse viés de confirmação, ele traz uma tendência natural a que você elimine as alternativas que são possíveis e a que você busque dados e informações para reforçar o seu ponto de vista que já estava construído. Então, em uma linguagem popular, e aí eu preciso ler mais sobre o tema, é como se fosse assim, olha, professora Juliana, mas todo mundo viu que iria dar errado. E por que é que você não conseguiu identificar isso? E a resposta é muito simples, porque o calor e a temperatura e pressão do momento não é a sala confortável, com o café que a professora Juliana está tomando, no seu ar-condicionado muito bem ligado, que é o momento que você está avaliando. Então, a gente precisa pensar sobre isso também, né? A gente precisa dar... Por isso que o artigo 5º da nova lei de licitações traz lá, para mim, o mais importante dela é quando ela diz que esses princípios devem ser interpretados a partir da LINDB, ou seja, eu preciso dar concretude aos valores principiológicos e eu dou concretude no caso concreto, analisando circunstâncias, analisando o contexto de tomada de decisão. Tá? Não sei se você vai querer completar esse ponto, fique à vontade e aí a gente vai desenvolvendo aqui a nossa conversa. Maravilha. Primeiro, dar boa noite também a todos que estão aqui, mas ao professor Paulo Modesto em especial, Café com Prosa, aqui fazendo o jabá desse livro, dessa compilação de crônicas, de contos do direito administrativo, são colunas lindas, e fazer esse reforço aqui, sendo o quanto que admiro e gosto, e quanto que o professor Paulo, há muito tempo... Esse eu vou procurar, viu, professora? Eu não tenho não, esse não, eu vou procurar. Tem dedicado ao tema da gestão pública. Legal.
reagindo um pouco ao que você coloca, então, vale a pena, fazendo jabá agora do grupo público, tomar contato com uma pesquisa intitulada A Aplicação dos Novos Positivos da NINDB pelo Tribunal de Contas da União, pelo TCU, em que se é feito, de fato, uma análise empírica a respeito da jurisprudência do TCU e a aplicação dos preceitos da NINDB. O que se constatou, então, vai um pouco na sua perspectiva, de que o artigo 28 é aplicado dentro de um contexto real. Não por acaso o artigo 28 caminha de mãos dadas com o artigo 22, que era justamente a proposta original com relação à NINDB, nós considerarmos os obstáculos e as dificuldades reais da gestão pública. E é impressionante, talvez, como você tinha colocado, né, então, que a gente está dentro de um formalismo, assim, tão arraigado que a gente não consiga olhar para a realidade como ela verdadeiramente se processa, como ela realmente se apresenta. Então, eu queria chamar a atenção para esse livro. Aqui é em inglês, mas se vocês entrarem na ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, vai ter a tradução da professora Gabriela Lota sobre, acho que o termo que ela utilizou foi burocratas de nível médio, alguma coisa do gênero, é só colocar lá, mas esse aqui é Street Level Bureaucracy, que vai justamente analisar como que a administração pública de prestação de serviços vai ser contingenciada, vai ser, vamos colocar assim, dinamizada a partir dos elementos que são da realidade e são constritores. Então, por exemplo, o overload, né? Então, esse excesso de demandas para benefícios públicos. Outro exemplo, o fato de nós termos pessoas, potenciais solicitantes, que não querem estar naquela relação. Se a gente pensar, por exemplo, internos em um presídio, não querem ter esse contato com a administração pública, certo? Escassez de recurso. Ainda uma tentativa de padronização, simplificação e padronização para dar conta do recado, porque o gestor público tem muitos processos, muitos pedidos, muitas atividades, e no final do dia tem que entregar, certo? Então, a gente tem aqui um livro da década de 70, que há tanto tempo já nos apresenta essa construção da realidade, que é justamente o que o artigo 22 escancara. E vai dizer o seguinte: não adianta você ir para o Museu do Louvre e achar que você vai ver a Mona Lisa, você e a Mona Lisa, tete a tete, nitidamente. Na verdade, quando você vai lá, você vai ver que a Mona Lisa é bem pequenininha, que tem milhões de cabeças à frente para chegar até a Mona Lisa, tá todo mundo com assim, um show de rock, né? Com a celular e tudo mais. Estou aqui brincando um pouco, mas tem essa a live, uma coisa mais informal, né? Tem essa questão da expectativa e da realidade. Não adianta esperarmos que a administração pública brasileira funcione dentro de parâmetros noruegueses, certo? Vai funcionar, claro, a partir de ilhas de excelência, mas fundamentalmente nós teremos problemas de capacidade técnica. E nós temos que perceber e considerar esses elementos, certo? O que é possível de se fazer melhor, considerando aquelas contingências. E não é por outra razão que eu acho muito adequado a gente pensar o dólar grosseiro sendo trabalhado também numa perspectiva pedagógica. O erro honesto sendo justamente um trabalho para superar uma incapacidade técnica. E aí peço referência ao TAG, que já é muito utilizado, temos somente gestão, muito utilizado em tribunais de contas estaduais, mas também, recentemente, com a previsão do decreto que regulamenta a NINDB na esfera federal. Então, acho que aí é um ponto importante para a gente analisar também o erro grosseiro. E aí, você colocou também, né? Então, viés de confirmação, eu não posso deixar de falar do meu querido amigo Leonardo Coelho, que tem uma coluna ótima que fala sobre o administrador médium. Então, o administrador sim. é muito bom, essa ironia é muito boa, porque é o administrador que busca justamente tentar adivinhar o que o controlador vai achar e ajustar seu comportamento. Então, no fundo, o que o Léo detectou foi um viés, né, que existe no nosso direito administrativo brasileiro, que é super importante. Mas deixa eu aproveitar esse gatilho para colocar um outro ponto importante, né? Como eu falei agora há pouco, uma proposta da LINDB, importante proposta da LINDB, confessa aqui nesse recente livro que saiu, do professor Carlos Alexandre. Muito legal, muito bom. Maravilhoso. Esse aí eu já comprei já. Já comprou. Eu estou falando aqui
todos os livros, né? Isso que é bom de fazer live em casa. Você coloca Não, esse, pode ficar à vontade. A gente está aqui, esse professora, super informal, né? Tem o do André Cirino aqui que eu gosto muito também, o Direito Administrativo de Carne e Osso. Né? exato. Aqui a gente está tomando um café é, no seu local favorito aí, onde você achar que né? Pode ficar à vontade. E tem esse aqui também. Esse daqui, ó. Do- Esse aí eu tenho também, o Direito ao Erro, do Pedro, né? Exatamente. Mas, enfim, a gente está falando dessas questões subjetivas, né? É uma Uhum, pena chamar atenção para esse outro aspecto a respeito do dolo, erro grosseiro, ou seja, do respeito ao gestor público, da não responsabilização quando ele não agir com dolo ou erro grosseiro. Acho que vale a pena a gente pensar nesse aspecto subjetivo no seguinte sentido. É fundamental que o gestor público, para inovar, para criar soluções, para trabalhar da melhor forma possível, tenha segurança jurídica quanto à responsabilização. Ou seja, ele não será responsabilizado porque em nenhum momento agiu com má fé, agiu com uma intenção uhum. específica de transgredir, e também porque ele fez o necessário dentro daqueles parâmetros que seus pares também o fazem, como medidas de cautela para tomar a decisão administrativa, tá? Bom, isso colocado chamaria atenção para a Covid-19, que na minha avaliação foi um grande teste para o artigo 28 da LINDB. O tema da segurança jurídica, claro, vem como uma reação de um panorama que a academia já tinha catalogado, né? Então, não era apenas um desabafo de gestores públicos, não era isso que se tratava. Mas quando Uhum. fez muitas pesquisas de jurisprudência judicial, jurisprudência controladora, a gente invariavelmente chegava a esses pontos que até mesmo você colocou agora, né? Então nós temos aqui um conceito jurídico determinado que admite plurimas definições, no final do dia prevalece a opinião do controlador, que no final do dia ainda vai responsabilizar o pobre do gestor. Então, aqui, é claro, estou categorizando, é claro que a gente tem casos Sim. tal, mas eu quero chamar a atenção que gera um problema que nós tínhamos catalogado. No entanto, a LINDB foi colocada em um contexto inteiramente novo, surpreendente, com relação Uhum. à velocidade e à capacidade para gestores públicos performarem do melhor modo possível para salvar vidas. Foi o grande teste do artigo 28 da LINDB. E no caso concreto que a gente verificou, só contando um pouco da história brasileira, né, foi a edição da MP 966. MP Uhum. 966. E quando a gente olha assim de relance, parece ser um repeteco do artigo 28 da LINDB. No entanto, traz algumas diferenças. A primeira diferença, o que tinha sido originalmente vetado na LINDB, né, na Lei 13.155, aparece escancarado na MP 966, e a MP 966 também deixa às claras a esfera de proteção do gestor público, nos casos de ação ou omissão, e segundo ponto, em responsabilidade civil ou administrativa. E aí, dando uma resposta a uma jurisprudência controladora, Tribunal de Contas da União, de tentar segregar o que é a responsabilidade por indenização, vamos colocar assim nesses termos, uma responsabilidade de civil, e, por outro lado, uma responsabilidade administrativa com relação às sanções administrativas. Tudo isso para dizer o seguinte, não quero me alongar em questões técnicas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, talvez se tenha colocado uma necessidade de conforto subjetivo para tomar a decisão. E quanto a isso não pode negar. É claro que a MP 966 é uma extensão da LINDB, mas ela se fez necessária para a tentativa de conferir e reforçar ainda mais esse estado de conforto decisório. Então, a LINDB também trabalha nessa perspectiva de nós criarmos espaços de conforto decisório para que o gestor público inove e para essas situações dramáticas. Então, era dramático. Imagina, lembra março, abril de 2020? Sim. Nós não tínhamos base científica, nós não tínhamos um mínimo de certeza. Era óbvio que o gestor público, imagina, na área de saúde, ia errar muito. E todo mundo globalmente estava errando para lidar com a pandemia. E isso Sim. poderia ser, claro, perda de vidas humanas, como de fato trouxe, infelizmente, poderia acarretar também
em má gestão de recursos públicos, e aí seria um prato cheio para justamente responsabilizar, e considerando que na pandemia não há tempo de análise, né? Não, Nós com temos certeza. a perda da precisão para cotejar a velocidade, né, de resposta. Então, acho que esse elemento subjetivo que você menciona faz todo sentido. E a Lindb surgindo para trazer esse espaço de conforto decisório para o setor público. Muito bom. E é interessante, né? Por exemplo, a pandemia. Veja, se você fosse fazer o controle principiológico de muitas decisões que foram tomadas na pandemia, pobre dos gestores que precisaram dar respostas quase que imediatas à medida que os problemas se colocavam na sua frente. Sem dúvida. Eu atuei em uma universidade, veja, a gente está falando de uma universidade, a gente não está falando de área da saúde, e decisões precisaram ser tomadas quase que numa velocidade, porque a gente precisava comprar EPI, porque a gente precisava disponibilizar para os alunos internet, para que eles pudessem ter acesso, pudessem assistir às aulas, e aí, se você não flexibiliza, né, e não compreende a situação em que o gestor se coloca diante de todas aquelas dificuldades, é inevitável que se haja a punição. E aí, o decreto, né, regulamentador da 13655, ele traz o conceito de erro grosseiro, mas eu gostava muito do conceito que estava no projeto inicial, né, na proposta que foi apresentada, né, que dizia assim: não se considera erro grosseiro a decisão ou opinião baseada em jurisprudência ou doutrina, Uhum. ainda que não pacificadas, em orientação geral, ou ainda, e aqui para mim é a chave, para que você, a chave da tolerabilidade do erro, em interpretação razoável, Uhum. mesmo que não venha a ser posteriormente aceita. Porque, sabe uma coisa que não entra na minha cabeça, professora Juliana, que, que às vezes eu fico confuso quando eu vou conversar com os gestores com quem eu trabalho de dia, porque ele olha para mim e fala assim: então, mas veja, a razoabilidade, a proporcionalidade são valores que para o judiciário são tão caros para deferir medidas mediante ativismo judicial, por exemplo, e por que é que a razoabilidade da minha decisão ela não é considerada simplesmente porque há uma divergência de opinião? E é Uhum. difícil você explicar isso para um gestor que precisa tomar uma decisão, que precisa resolver problemas. Né? Então, e aí, infelizmente, esse conceito ele foi vetado, mas o decreto, de certa forma, traz um acalanto sobre isso. E aí, aproveitando que você falou do administrador médio, né, eu acho. E aí, quando eu li lá a petição inicial do grupo, tem um momento lá que você fala do juízo de futurologia, né, que se fala do juízo que é adivinhar o que o controlador. É como se fosse uma gestão de risco, né? É uma gestão de risco da minha decisão para saber se ela vai ser aderente ou não àquilo que o controlador pensa. Mas veja que absurdo. E aí a gente tem, o grupo passa sobre isso em algum momento, quando ele fala sobre o controle prévio de legalidade, que a gente vê que é cada dia mais evidente. E aí, professora, parece que a gente entrou naquela máquina e voltamos para o passado, voltamos lá para o Código de Contabilidade Geral da União, o Regulamento de Contabilidade da Geral da União. E aqui, minha gente, a gente está falando de 1922 até 1967, quando o controle era por natureza preventivo. E Uhum. constatou-se no século passado que não dá certo, porque trava a máquina administrativa. Imagine na grandiosidade que a gente tem hoje. Não é? Então, é, é, é difícil entender esse tipo de coisa. Mas sobre a questão do erro, né, e o ponto da responsabilidade subjetiva, e aí é uma opinião, eu acho que o artigo 28 ele vem e diz assim: olha, a gente precisa, né, tolerar o erro, a gente precisa abrir um espaço para que o gestor ele inove, né, que ele tente. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque ele qualifica as situações em que gera responsabilidade pessoal, que é o erro grosseiro, que é o grau de culpa, né, aqueles graus, o grau de culpa, culpa grave,
né? Hum. É aquele erro em que você foi totalmente, em que você pega o seu carro e anda a 140 km por hora dentro de uma cidade, por exemplo, causa um acidente. A gente está falando desse tipo de situação. Então, eu queria te ouvir só um pouquinho para a gente fechar aqui, mas olha, tem só uma pergunta do professor Vladimir que eu vi aqui agora, que ele pergunta assim. Sim, e antes teve o professor Marcos Nóbrega aqui dizendo que a professora Juliana era a musa da Lindbe, viu? Eu gosto de dizer só para lhe aperrear, viu, professora? Só para lhe aperrear. Mas olha, o professor Vladimir está perguntando aqui. E quando os parâmetros de eficiência fixados pela administração ou pela jurisprudência dos órgãos de controle são desprovidos de realidade, né? E aí, porque a gente estava falando aqui sobre realismo, né? Sobre consequencialismo, sobre análise dos fatos, né? Da situação concreta. E aí vem, só para completar, o professor Marcos está dizendo aqui, para o controle, muitas vezes a razoabilidade é que nem sapato branco, só é bonito nos outros. É. E aí, professor, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse questionamento do professor Vladimir. Você quer que eu repita ou deu para entender? Eu anotei tudo bonitinho. Eu queria só Tá. mandar meus amigos que ficaram circulando aí, várias pessoas, Sim, Marília, sim. Marcos, Thaís, Felipe, Vladimir, professor José Roberto, um beijão para todo mundo. Isso é bem Professor bacana, né? José Pimenta, todo mundo passou por aqui. A É, gente fica muito feliz. super legal. E, bom, eu acho que tem um ponto. Deixa eu dar 5 passos para trás. 5 passos para trás. E colocar um aspecto bem importante com relação à nossa cultura do direito administrativo. Prevaleceu por muito tempo essa ideia de que administrar é aplicar a lei de ofício, de que a Uhum. admissão não inova, de que a esfera de interpretação não é da administração pública, mas é justamente do Poder Judiciário. Então, por muito tempo se colocou essa questão. E parece que agora nós temos justamente uma perspectiva, e a Lindbe reforça isso, de aceitar a interpretação que vem da própria admissão pública. Então, não deveria ser chocante quando eu falo que a admissão pública é a maior intérprete do Brasil. Sim. Não é a última intérprete, mas é a que mais interpreta. Se nós pensarmos nos agentes públicos que estão nas repartições públicas, gente, é impressionante como que há uma interpretação administrativa e essa interpretação, claro, é feita dentro de parâmetros de legalidade e considerando o caso concreto, a casuística concreta. E a LINDB vem justamente para trazer esse reforço, não por acaso, o artigo 23 apresenta uma norma de transição para mudança de interpretação. Também não é por acaso que o artigo 30 vai trabalhar os instrumentos para aumentar a segurança jurídica, inclusive a súmula administrativa. Então, me parece que tem esse ponto aí que não está muito bem assim colocado na doutrina, mas que vale a pena a gente escancarar. A NINSP coloca um radical a respeito dessa questão de não se aceitar de modo tão candente a possibilidade da admissão pública interpretar. Ela interpreta e a sua interpretação tem peso. É justamente essa ideia de nós trabalharmos o respeito às decisões administrativas que são cunhadas com base na interpretação. O professor Eduardo Jordão, por exemplo, vai entender que no artigo 22 existe um teste de deferência. Então, se tem colocado muito... Já vamos fazer propaganda aqui. Hoje à noite tá propaganda, viu, professora? Quem manda Eu... a gente desce a prateleira, é isso mesmo. E aí, livros, né, então, para a gente fazer propaganda. É bom. Bastante coisa aqui. Pois Tem é. esse aqui, professor, ó, que eu acho muito legal também. Esse aqui, quem mandou para mim foi o professor Jacinto. Sim, eu recebi da Bela, do Carlos Ari também. Isso, Super muito bacana, legal esse. muito bom. Mas, enfim, o que eu quero dizer é um pouco nessa perspectiva, que a admissão pública interpreta e a sua interpretação tem que ter peso. Por que eu estou colocando isso? Porque eu tenho visto, acompanhado, uma racionalidade de tentativa de forçar o gestor público a motivar, assim, na mais alta categoria, a decisão administrativa. Atenção a isso, eu não estou dizendo que o gestor público não deva motivar, deve motivar, mas Sim. parece que há uma inversão desse ônus, dessa presunção de legitimidade e veracidade. Como se o gestor público tivesse que, a toda hora,
precisar dizer que fez análises, que fez estudos, que está tudo certo. Eu vou dar um exemplo bastante categórico que vai dar muito problema no futuro, tá? A nova fase de planejamento da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que está extremamente burocrática. E qual vai ser a saída dessa fase? Vai ser adotar modelos que já tenham sido referenciados por pareceres jurídicos, que aí é um mecanismo de bypass dessa fase processual. Então, Uhum. eu estou chamando a atenção para esse aspecto de que a necessidade também de se conhecer esse viés interpretativo da administração pública. O Tribunal de Contas da União, a partir da pesquisa, né, que eu mencionei agora há pouco do Observatório TCU, tem tido a proposta de indicar enunciados objetivos a respeito do que poderia ser erro grosseiro. Então, por exemplo, né, possibilidade de identificação de erro grosseiro para o caso de pagamento antecipado que não tenha sido adequadamente justificado. Então, se tem esse enunciado em um acórdão, isso passa a ser um parâmetro, um pouco na linha do Vladimir, daqui a pouco eu coloco esse ponto para ele, um parâmetro referencial do que vem a ser erro grosseiro. E aí depois corre o gestor para indicar que naquele caso houve a devida justificativa, que naquele caso, de fato, houve um planejamento, houve a razoabilidade, né, da motivação, que houve uma complexidade da licitação, depois ele que corra para afastar esse viés objetivo. Então, vejam, quando o Tribunal de Contas da União acaba trazendo esses parâmetros, no final de contas, faz algo contrário da proposta original da LINDB. A proposta original da LINDB é análise subjetiva. Esses acordos, por melhor intencionados que sejam, daqui a pouco a gente conversa melhor sobre isso, pode trazer um rebote que é uma objetivação, como se fosse uma presunção de erro grosseiro para esses casos concretos. Tá? Então, eu acho que nesse momento o Brasil está vivenciando essa tentativa de estabelecer parâmetros e o Vladimir com essa perspectiva, né? E quando os parâmetros, porém, também indeterminados, e mais, e quando esses parâmetros de fato não trazerem assim uma grande referência para o concreto da administração pública, né? E se houver um erro na própria identificação dos parâmetros? Enfim, a minha resposta seria justamente essa: compreender a interpretação administrativa. Parâmetro é parâmetro. A lei, a LINDB, é categórica. Nós vamos considerar realidade, artigo 22. E com base na realidade e considerando a capacidade interpretativa da administração pública, o que prevalecerá, na minha avaliação, tem que ser justamente a interpretação administrativa. Por que isso? Tem um critério, para mim, tem uma questão bastante clara. A lei estabelece quem tem a competência para decidir. Exato. Essa competência não pode se deslocar para a esfera controladora. E se ela for deslocada para a esfera controladora, os ônus que cercam essa competência também têm que ser deslocados. Ou seja, é o controlador assumindo uma visão de gestão pública. E se porventura o controlador não conseguir assumir, que é o que muitas vezes os juízes falaram, né? Os juízes, na época da aprovação da LINDB, colocaram isso. Quer dizer, o juiz agora tem que virar um gestor público? Não. Se você não conseguir decidir como um gestor público, não decida. Esse é o teste de deferência que eu acho que a LINDB traz. A LINDB traz um respeito à regra de competência, à interpretação que decorre dessa regra de competência. Também não traz uma inversão do ônus, de modo que o gestor público tenha que satisfazer com grandes ônus o porquê que tomou aquela decisão. Claro que tem que motivar, mas aqui não se pode distorcer a presunção de legitimidade e veracidade. E no final do dia, é um teste de deferência, porque se o controlador não conseguir decidir como o gestor público, não pode decidir. A competência tem que ficar no seu lugarzinho de análise, que é o que o legislador entendeu como a entidade, a pessoa mais capacitada para decidir. Só complementando aqui aproveitando a sua fala, e eu fui me lembrando de algumas coisas que eu trouxe na minha dissertação. O professor Carlos Ari, ele tem interpretações administrativas aderem à lei, né? Ele tem um texto sobre isso, que ele publicou na RDA, salvo engano.
Exato. E aqui é interessante, professor, quando você reflete sobre a competência do agente público. Eu até diria que é uma consequência natural. É por função, dever do agente público interpretar a norma para aplicar. Só Exato. que a gente ignora um elemento que é muito importante, aquele que se chama de prática administrativa. Uhum. A vivência do gestor diante das dificuldades que ele enfrenta há anos, diante de circunstâncias que costumam se repetir rotineiramente, termina temperando, né, coloca um pouco ali de tempero na capacidade que ele tem de olhar para a norma e extrair, dentre aquelas alternativas razoáveis que a gente falava há pouco, aquela que seja mais interessante e que seja mais adequada para aquela situação específica. Então, aqui você tem a vivência do agente público, que experimenta situações muitas vezes repetidas, né, que dá a ele não só um conhecimento técnico mais afinado, mas dá para ele uma experiência do cotidiano, legitimando aquela interpretação que foi dada para resolver aquele problema concreto. Então, a gente precisa entender que o elemento de vivência profissional reflete a ideia da prática que se coloca como um farol que orienta a interpretação do agente das suas atribuições legais. E aqui eu trago a ideia de quê? De deferência administrativa. E aqui, professor, eu lembro o enunciado 13, não é? Do IBDA, que diz que a competência para dizer qual é a melhor decisão administrativa é do gestor, não é do Uhum. controlador. Né? Então, assim, Carlos Maximiliano, para quem gosta dos clássicos como eu, né, Carlos Maximiliano já dizia: a aplicação do direito consiste no enquadrar um caso concreto em a norma jurídica adequada, submete às prescrições da lei uma relação da vida real, procura e indica o dispositivo adaptável a um fato determinado. Tito Prates da Fonseca já dizia que a norma se realiza no concreto. E aí eu fico perguntando por que a gente se abraça ao abstrato, ao invisível, ao imponderável, para tomar decisões que afetam a vida de pessoas, né? Que impacta sobre a tranquilidade de alguém que vai responder uma ação de improbidade administrativa por 20, 25, 30 anos, por uma suposta violação a um princípio, aí eu estou falando da realidade antes da reforma, tá? Sim. A gente não pode deixar de ponderar sobre isso. E aí a lei de improbidade, com a reforma, ela reforça tudo isso que a gente está conversando, porque ela traz dolo específico. Uhum. Uhum. Ora, você precisa empenhar-se em comprovar o dolo na conduta do agente, da mesma forma que você se empenha em comprovar que alguém matou alguém, que alguém furtou alguém. Não é? Por que muda do processo penal para o processo administrativo? Sobretudo quando a gente está falando de sanção, de repercussão na vida de pessoas. O que muda? Penso que não muda absolutamente nada, né? Mas é a nossa história, né? É a nossa cultura de um controle, e aí tenho muitos amigos controladores, mas é a nossa história de um controle que é, sobretudo, repressivo, posterior e punitivista. Uhum. Né? Então, quer acrescentar mais algum ponto sobre isso? A gente pode avançar aqui para começar a fechar aqui as nossas reflexões. Fique à vontade, a casa é sua, viu? Nossa, então, não, acho que você falou tudo. Acho que você falou tudo. O que eu falar mais aqui só vai ser endossar o que você já havia comentado. Acho ótima essa análise. Então, professora, só para a gente fechar, a gente está tratando. Só um ponto que vocês colocaram lá na petição. Que vocês fizeram um levantamento histórico, né, Uhum. jurisprudencial e normativo, Isso. quando vocês dizem assim, olha, a LINDB, ela não está trazendo nada de novo. Ela está trazendo normas que existem em contextos específicos Exato. para uma norma geral
E o conceito de erro grosseiro que já é reconhecido pelo STF em diversos precedentes seus. Né? Isso. Então, é esse contexto de norma geral da Lindbergh que vem com o intuito de dizer, olha, gestor, e aí eu me lembro sempre da professora Mariana, quando eu falo assim, gestor média, ela brincou comigo na minha banca de qualificado, falando, então, e a gestora média? Eu falei, existe também, professora. Então, o gestor médio e a gestora média é como, e aí, professor, eu gosto muito de Belchior, é como eles dissessem assim, né? Belchior diz assim, vida, pisa devagar, né? Meu coração, cuidado é frágil. Aí o gestor e a gestora está dizendo assim, controle, né? Pise devagar, né? A minha situação é frágil, né? Eu estou aqui em uma circunstância que eu preciso simplesmente reagir, tomar a decisão. Então, compreenda, que é o que o professor Eduardo Jordão fala, né? É preciso ter Sim, empatia, né? sim. É preciso ter empatia. Né? Então, só queria que você fechasse aqui trazendo essa ideia do erro como uma norma geral e, e aí a gente caminha aqui para encerrar essa nossa conversa que está sendo muito adorável e agradável. Excelente. Eu acho que vale a pena, já que você mencionou a questão da história legislativa, do artigo 28 ser nada muito novo, contar também a história legislativa após o artigo 28 da Lindbergh. Então, eu contei aqui um capítulo que foi o MP 966, mas também a gente tem outros capítulos. Então, um capítulo é justamente se apropriar da expressão dolo ou erro grosseiro em outras frentes legislativas. E aqui vou chamar a atenção para duas leis que existem que trabalham com essa chave. A primeira, acho que todo mundo conhece, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que vai qualificar a responsabilização no caso de contratação direta indevida. Se ela ocorrer com dolo, fraude ou erro grosseiro, caberá, portanto, a responsabilização, inclusive solidária. Então, é uma primeira colocação. Também houve alteração da Lei dos Planos de Benefício e Previdência Social, dizendo o seguinte, vou reproduzir aqui o texto, tá? O servidor responsável pela análise dos pedidos de benefícios previstos nessa lei motivará suas opiniões e decisões técnicas e responderá pessoalmente apenas na hipótese de dolo ou erro grosseiro. Então, essa também é uma tendência que a gente verifica agora, né? Como foi o caso do nepotismo, lá atrás, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante número 13, e que passou a ter ampla aplicação legislativa, inclusive hoje uma hipótese de improbidade administrativa. E na época não tinha nenhuma lei, é um grande caso de decreto autônomo, né? De regulamento autônomo, melhor dizendo. Uhum. E agora que a gente verifica também uma movimentação legislativa muito parecida com essa, a respeito de passar a ter a previsão do dolo ou erro grosseiro em outras fontes legislativas para casos específicos. Mas, ainda assim, o que fica para nós, o que realmente resta, é nós pensarmos que hoje no direito administrativo brasileiro se reconhece com muita tranquilidade o direito ao erro. Esse é um consenso, ninguém discute. Há direito a erro, no caso de dolo ou erro grosseiro, não há responsabilização pessoal e isso é algo fundamental para se conferir segurança jurídica e evitar a paralisação, o apagão das canetas. Né? Eu sei que esse é um conceito muito debatido, tem gente que entende que há apagão, tem gente que entende que não há apagão, mas se eu falar evitar, eu estou dentro do espaço de consenso ainda assim, tá? Mas, enfim, a grande divergência que se coloca hoje é que eu coloquei no começo. Como nós iremos caracterizar o erro? Quando ocorrerá o erro? Segundo, qual o parâmetro para nós considerarmos o erro grosseiro? É o erro grosseiro considerando o parâmetro do gestor médio, do administrador médio, do administrador que não foi médio? Nós vamos trabalhar com esses vários enunciados de acórdãos do Tribunal de Contas da União, uma tentativa, por exemplo, até uma tentativa interessante do Tribunal de Contas da União, né? Mas, enfim, como que nós vamos trabalhar com isso? Qual o alcance do artigo 28? O artigo 28 fica restrito apenas à responsabilização administrativa ou houve uma aplicação do artigo 28 para isentar a responsabilidade do agente público? E aí, se a proposta é justamente conferir um espaço de conforto decisório, me parece bastante natural nós não fazermos exclusões da aplicação do artigo 28.
o artigo 28 vai ser aplicado em sua inteireza para todas as hipóteses de responsabilização. Claro, não estou falando aqui da esfera penal, mas estou falando aqui da esfera administrativa e da esfera civil, ou seja, da responsabilização do tal do ressarcimento, que é outro ponto importante a ser considerado. O artigo 28 vai abarcar essas situações. Então, talvez esse possa ser um futuro artigo que eu venha escrever, mas eu queria convidar todo mundo a refletir sobre isso, né? Justamente quais parâmetros que nós devemos nos apropriar e quais têm se mostrado os mais adequados para justamente trabalhar o limite, o alcance do artigo 28. Último ponto importante. Quem, no final do dia, define o alcance do artigo 28 da LINDB? Talvez estejamos caminhando para um Tribunal de Contas da União, justamente porque tem uma caneta forte, né? No final do dia pode aplicar alguma sanção para o gestor público. Estamos caminhando para o Tribunal de Contas, no caso federal da União, estabelecer parâmetros. No entanto, nós temos um debate constitucionalizado. Por isso, a proposta do Grupo Público trabalhar com a Amicus Curiae, justamente para tentar, e acho que a UERJ-REG também apresentou a Amicus Curiae nesse caso, para tentar sensibilizar o Supremo Tribunal Federal a respeito desse tema e, de fato, apresentar um posicionamento que não seja apenas pela constitucionalidade do artigo 28, mas que seja pela interpretação ampliativa do artigo 28 pelas várias razões que nós conversamos agora. Último caso, aqui a respeito da legislação da Bahia, então, acho que esse assunto foi algo que se colocou bastante, né? Então, a legislação baiana estabelecendo limites e parâmetros para evitar a responsabilização e aí viabilizando apenas a responsabilização no caso de dolo. E aí uma grande discussão a respeito da constitucionalidade, da inconstitucionalidade a respeito dessa lei baiana. Uma outra questão que vai ficar para o futuro para a gente conversar, mas por enquanto o que eu gostaria de salientar é justamente essa necessidade de nós trabalharmos com essas chaves que está no âmbito da LINDB de dolo ou erro grosseiro. Mas acho que... Não, foi perfeito, professora, perfeito. Ouvir você é sempre uma oportunidade de aprendizado. Eu tenho refletido sobre os critérios possíveis para uma delimitação ou uma identificação do erro grosseiro, e eu venho tentando conjugar mais de um elemento. Então, eu penso que, e é o que eu chamei de motivação artesanal, no artigo que eu escrevi para o Jota, acho que mês passado, e eu penso assim que a LINDB, ela nos dá critérios, ela nos orienta com meios que a gente pode utilizar para tentar identificar a ideia do erro grosseiro. Então, ela traz as dificuldades reais de gestão, ela traz a necessidade de que seja avaliada as circunstâncias concretas, e aí, partindo do pressuposto de que quando se fala em atividade administrativa, a gente trabalha com normas quase que como regra de conteúdo aberto, então a gente precisaria aqui verificar também a razoabilidade da interpretação que foi defendida, para, a partir da análise de circunstâncias concretas, dificuldades reais de gestão, possibilidades, alternativas possíveis e razoáveis ou irrazoáveis, dizer, olha, dentro dessa situação, você tinha essas alternativas e por que é que você foi por esse caminho? Eu acho que você consegue aproximar mais do mundo, dos fatos, você consegue ter elementos mais robustos para eventualmente caracterizar um erro como sendo grosseiro. E só para finalizar, para que você possa fazer aqui a sua despedida, o professor Marcelo Caetano, ele diz assim, na vida administrativa, a ilegalidade não intencional mais frequente resulta do erro, né? Que é essa ideia, né? É a boa vontade, é o erro honesto de alguém que toma uma decisão para tentar acertar, para tentar resolver um problema, né? Então, professora, muitíssimo obrigado por você ter dedicado aqui um pouco do seu tempo para trazer
as suas reflexões, né, para compartilhar conosco as suas ideias a respeito da Linde, né, que são sempre provocadoras e construtivas, né. Aproveito aqui também já para agradecer a todos aqueles que estiveram conosco. A minha colega Ana Salete está aqui desejando parabéns, e todos os outros que passaram. Eu não vou citar mais nome para não correr o risco de fazer injustiças, né? Então a gente, de forma. E aí, professor, a gente usa o público de forma geral e restrita e abraça e agradece a todos aqueles que tiveram aqui conosco. A gente sabe que é um momento muito importante para a gente, porque a gente traz reflexões, provoca vocês, coloca pulga aí na orelha de vocês e espero, professora, em breve, né, poder reencontrá-la, ou virtualmente ou presencialmente, para que a gente possa continuar a refletir sobre o direito administrativo, sobre a LINDME, sobre o erro, que são temas que me são muito caros e que eu gosto bastante. Então, por favor, passo aí a palavra para você fazer aí as suas considerações finais. Poxa, então foi ótimo. Muito, muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelo espaço. É sempre muito bom debater, né? E mais legal ainda esse formato que é tão descontraído, né? E a gente fica super à vontade, está aqui em casa conversando sobre os assuntos mais polêmicos. Não são assuntos fáceis, não, viu, pessoal? Tô aqui com a cabeça doendo, viu? São assuntos São assuntos espinhosos. são espinhosos, são legais, são polêmicos também. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Que no final do dia, o que a gente tem que trabalhar é justamente com ideias, sem um partidarismo, sem um lado ou outro lado. Acho que o mais importante é esse debate genuíno de ideias e saber que no final do dia, gestor, controlador, juiz, acadêmico, está todo mundo voltado para a administração pública eficiente, está todo mundo do mesmo lado. Ainda que haja alguma discordância, isso é saudável, isso faz parte do debate. E eu fico muito engrandecida em estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade, então espero ver mais textos, mais ideias circulando por aí. Muito bom, obrigada. Obrigado, viu, professora? Boa noite, bom descanso, viu? Até uma próxima oportunidade. Boa noite, pessoal, e até o nosso próximo café, tá? Bom descanso, boa semana, boas festas juninas. Professora, não sei se vocês brincam aí, mas aqui no Nordeste a gente está vivendo esse mês altamente festivo. Então, bom São João, boas festas para todo mundo e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau.